Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading. Se você não me conhece, está chegando no canal agora. Eu sou trader desde 2010, quando eu fiz um curso com o Paulo Rebelo. De lá para cá eu venho me especializando no trading, em alguns mercados. E eu sou criador de um método de seleção de jogo que permite aumentar o seu lucro, diminuindo o seu prejuízo, possibilitando que você multiplique a sua banca mensalmente com menor risco. Se você quiser conversar comigo, saber um pouco sobre esse método, fazer sua pergunta sobre trading, seja ela qual for, vou deixar na descrição do vídeo o link do Escola de Trading no Facebook, para você falar comigo no chat lá. Você vai falar diretamente comigo. E vou deixar também o site, a página do Escola de Trading, para você se cadastrar, deixar o seu e-mail para mim, e você vai receber diretamente no seu e-mail todos os materiais que eu publicar aqui no canal ou lá no Facebook, ok? Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre uma comparação entre o Over 0,5 e o Over Limit. Né? O objetivo é te mostrar qual dos dois tem maior potencial de te dar consistência facilitada a longo prazo. Né? Qual dos dois você vai ter menos trabalho, menos risco para colocar o seu dinheiro a longo prazo, planejando uma certa consistência, quantidade de lucro. Tá? E eu estou envolvendo 3 pontos importantes. O primeiro vídeo, o que eu fiz, foi sobre, eu falei sobre a utilização do Over 0,5 no mercado, tá? A utilização do mercado do Over 0,5. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre gestão de banca voltada para o Over 0,5. Se você não viu o vídeo anterior, tá? Se você está começando aqui, eu recomendo que você volte lá, pegue o início, tá? Sobre a utilização do Over, porque os três são... Um é passo a passo do outro, né? Tudo interligado, e existem conceitos lá que são importantes você encontrar, você entender antes dos conceitos desse vídeo aqui, tá? Então recomendo que você volte lá, se você não viu, e depois volte para esse. Bom, se você já viu, nesse vídeo aqui, eu quero que você entenda uma coisa bastante importante. Se você quer fazer com que o trading seja a sua atividade principal algum dia, se você quer viver de trade esportivo algum dia, você precisa entender o que eu vou falar aqui, tá? Você precisa se desvencilhar um pouco de alguns conceitos que você pode ter guardado de maneira, não vou dizer errada, mas de maneira incompleta, tá? Mas se você não quer que o trading seja isso para você, ok, você pode assistir e não dar muita importância. Mas para quem quer realmente levar isso aqui como profissionalismo, tá? Como uma profissão que vai gerar toda a renda futura, então esse vídeo é muito importante para você. Eu vou tratar um pouquinho sobre a gestão do Over 0,5, tá? A primeira coisa que você precisa entender sobre a gestão da sua banca no Over 0,5 é que somente gestão de banca não leva você a lugar nenhum, tá? Isso não é só para o Over 0,5, não. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas me falam, tô fazendo tal estratégia, e eu faço algumas perguntas a respeito de como é o método dela, e ela me fala que ela está fazendo uma gestão legal e que, né, espera que isso dê algum resultado. Preste atenção. Isoladamente, tá? Sem ligar gestão a mais nada, isoladamente, gestão de banca não leva você a lugar nenhum, tá? Para você ter sucesso, a gestão é um ponto importante, mas ela precisa estar ligada a outros conceitos,
tá? Outras práticas que você precisa ter nas suas entradas para poder gerar consistência. Se você pensar bem, não basta você querer colocar sua banca no mercado se você não tem perspectiva de que vai acontecer, de que você vai conseguir alcançar um determinado objetivo, né? Senão seria muito fácil, como eu falei no vídeo passado, seria muito fácil você colocar dinheiro no mercado de over 4,5, né? Fazendo uma gestão legal e esperar que isso faça a sua banca crescer, né? Mas não é assim que acontece, infelizmente, e você precisa juntar sua gestão a algumas outras coisas. É por esse motivo que a gente precisa traçar meta de lucro por entrada para poder ter uma real percepção de que depois de X jogos que você fizer, você vai alcançar uma recomposição da sua banca, tá? Mesmo que você perca uma entrada. Vai ficar fácil, você vai moldar o seu emocional, tá? Você vai ficar confiante o suficiente, você vai saber por onde você está andando, sabendo que mesmo que você perca de uma maneira inesperada, tá? Mesmo que você perca uma entrada, você sabe que você tem consistência o suficiente para fazer mais X jogos e recompor a sua banca. Dessa maneira, se você entrar numa bad run, isso não vai importar, né? Você sabe que é um período só, um momento ruim, e logo você vai sair dela. Então a sua gestão ela precisa estar aliada a um dos pontos, que é a capacidade de lucro, tá? Você tem que entender qual é a capacidade de lucro da sua estratégia para você conseguir consistência com ela, para a sua gestão funcionar, né? Para você ter progressão de banca, a sua gestão tem que estar aliada também a algumas outras coisas, mas uma delas é a capacidade de lucro, tá? Capacidade de lucro voltada principalmente para a odd que você vai colocar o seu dinheiro, tá? Não adianta, como eu falei também no outro vídeo, não adianta você ficar querendo uma odd justa, tá? Uma odd um pouco mais alta, se você não consegue chegar nela na sua estratégia, tá? Se fica complicado, se você fica penoso, trabalhoso você encontrar o momento que ela aparece para gerar a sua oportunidade e você poder usar a sua gestão nessa odd e gerar o seu lucro futuro. Não tem como você esperar usar esse tipo de odd. Você precisa encontrar uma odd de recorrência, né? Uma odd mais baixa do que a justa, a suposta justa, e aí em torno dela você cria a sua gestão, tá? E junto com isso você precisa de um estudo prévio validado que indique a real capacidade de acontecer exatamente o que você espera depois de colocar sua stake, tá? Imagine uma situação. Alguns campeonatos europeus, tá? Em fim de campeonato, tô usando essa situação porque algumas pessoas não analisam jogos, tá? As pessoas simplesmente sentam na frente do computador, pega lá a lista de jogos que estão acontecendo no dia, não vê nem que campeonato que é, às vezes, e simplesmente tenta. Vou fazer o over nesse jogo aqui, vou só ver se ele vai estar movimentado ou não, esperar o momento certo, colocar o dinheiro. Só que imagina que você vai fazer essa tentativa em jogos de playoff, tá? Existem campeonatos europeus que tem um playoff de descenso, né? Os times que vão cair, e playoff de acesso, né? Às vezes alguns times da Série B fazem um playoff para ver quem é o vencedor e quem vai subir para a Série A. Esse tipo de jogo, por ser playoff, ele permite mais situações de 0 a 0. Mesmo que você assista o jogo e tente esperar um momento que o jogo fique corrido, né, movimentado. Esse jogo agora está movimentado,
vou tentar fazer minha entrada agora. Mesmo que você encontre essas situações, você vai ter maiores situações de 0 a 0. Você vai se permitir pegar mais 0 a 0. Tá? E aí o seu over 0,5 não vai funcionar. Tá? É preciso que você estude previamente o que pode acontecer no jogo e do que simplesmente coloque o seu dinheiro e tente, tá? Por tentativa. E aí, se você pegar um prejuízo num jogo desse, né, fazendo essa tentativa, o seu prejuízo não vai ser um prejuízo inesperado. O seu prejuízo não vai ser porque você entrou no mercado e o jogo saiu do padrão. Não vai. Esse prejuízo é culpa sua. Tá? Esse prejuízo é uma falha sua por usar o seu dinheiro em jogos que não tem valor. Se você tivesse avaliado esse risco anteriormente, você teria menos risco de prejuízo, conseguiria uma consistência um pouco maior. Tá? Se você pegar 4 jogos desse tipo de playoff, né, fizer 4 entradas seguidas, nada garante que você consiga todas as 4. Tá? Pode até ser que você pegue 4 prejuízos seguidos, 4 0 a 0. Né? Um playoff de campeonato italiano costuma terminar em 0 a 0. Né? E você vai estar entrando com o seu dinheiro em jogo de valor perto de nulo. Tá? Você vai simplesmente estar tentando fazer uma entrada no InLive, através do InLive, mas uma entrada que não vai ajudar a sua gestão, tá? Por isso que eu estou dizendo que somente a gestão não te leva a lugar nenhum. Mesmo que você faça uma gestão legal nessas entradas, você pode pegar um jogo de 0 a 0, tá? Ou alguns seguidos. Se você não estudar previamente, o estudo prévio ele é mais importante do que a gestão. É um dos pontos que faz uma gestão funcionar, é o estudo prévio. E como eu falei no vídeo anterior, é melhor que você encontre as odds de recorrência. As odds de recorrência é aquela que permite uma ligação com a probabilidade do jogo. Tá? Você precisa sentar aí, fazer vários jogos seguidos, ver como funciona o over 0,5, o mercado, a oscilação das odds do over 0,5, principalmente em primeiro tempo, e anotar sempre que sai um gol, né, em todo jogo que saia gol, encontrar a odd mais próxima desse gol, tá? A odd que você vai poder criar a sua gestão em cima dela. E eu garanto para você que não vai ser odd justa, tá? Dentro do over 0,5 não vai ser odd justa. Se você quiser odd justa no over 0,5 não vai dar certo, tá? É muito difícil que você consiga encontrar uma odd justa em jogos que realmente tem potencial de gol, tá? Você pode encontrar odd justa em jogos com menor potencial, e nesses você vai cair em 0 a 0, tá? E aí pode ser que seu emocional fique abalado. Se você conseguir encontrar essa recorrência, tá, do real evento, aí você vai criar a sua gestão, como eu falei, né, em torno dessa odd. E pode ser que você use até mais do que 5% da banca, tá, nessa entrada. É o seu conhecimento sobre a possibilidade do evento acontecer, é o seu conhecimento sobre a probabilidade do jogo que solidifica a sua gestão. Tá? Você vai confiar em botar esse dinheiro no mercado quando você entender quais são as suas reais possibilidades do lucro. Tá? Não é o contrário, não é a gestão que vai fazer você ficar mais confiante de colocar o dinheiro no mercado. Tá? Não faça isso, faça o inverso. Primeiro você tem que confiar que a sua entrada vai dar certo.
Depois você cria a sua gestão em cima disso. Porque somente a gestão não vai te levar a lugar nenhum. Você vai começar a ficar... Você vai colocar a sua gestão legal no mercado e vai começar a torcer para gol. Tá? Você não pode. O seu emocional não aguenta isso. Tá? É melhor você entender para que colocar o dinheiro para depois ficar à vontade com ele exposto. Tá? E aí, a partir disso, você pode expor. A partir disso, você pode pensar em colocar 5%, 10% da banca nesses mercados. Tá? Aí o seu emocional suporta entender que depois que você entra é porque realmente a sua entrada tem valor. O que a maioria das pessoas fazem é confiar na aleatoriedade e culpar essa aleatoriedade quando não dá certo. Tá? Coloca a gestão, né? Aplica a gestão no mercado e quando não tem consistência, a primeira coisa que pensa é: eu fiz tudo certo, mas não consegui dinheiro. Não funciona. Não é assim. Tá? As entradas não são aleatórias. Precisa existir um trabalho base, que te garanta que essa sequência é possível. Tá? Então, resumidamente, os passos que você precisa seguir para aplicar sua gestão no Over 0,5 é a seguinte. Você precisa encontrar a maior odd provável para o seu lucro, tá? Para lucros seguidos no seu Over 0,5 e relacionar isso com a menor porcentagem da banca que você pode expor em cada entrada e para alcançar um lucro líquido satisfatório a longo prazo. Tá? Além disso, você precisa entender qual é a quantidade máxima de prejuízo, qual é a quantidade máxima de entrada seguida que você pode perder dinheiro. Tá? E que mesmo assim, continuando a fazer as suas entradas da maneira que você costuma fazer, você recompõe a sua banca com a menor quantidade de jogos possível. Tá? Mas, como eu estou dizendo, a base desse trabalho é você entender que essa sequência de lucro é possível. Tá? É esse o cerne da consistência usando a gestão aliada à seleção de jogo. Tá? O que eu uso para minha gestão, tá? Para o meu método validado, que eu já validei, eu uso odds de 1,22. Tá? Coloco 10% da minha banca. Hilton, mas é muita coisa. Você coloca 10% da banca. Não é muita coisa, cara. Para o que eu encontro de seleção de jogo, utilizando o método que eu criei, tá? de capacidade de lucro seguido, não é muita coisa. Tá? A sequência de jogos que eu tenho em lucro suporta. Tá? Suportaria até mais se eu quisesse. 10% é o mínimo. Eu pego 2% da banca por lucro, tá? Por entrada. Trabalho com juros compostos. E aí o que acontece é que eu consigo ficar um mínimo, tá? Mínimo. Às vezes eu consigo até mais. O mínimo é uma semana sem head. Tá? Fazendo 2 jogos por dia, eu operando com os meus alunos aqui, a gente consegue ficar no mínimo uma semana sem head. São 15 entradas. Tá? 15 entradas a 2%, a gente pega 30% da banca em lucro em 15 entradas. Tá? Em uma semana. E aí, fazendo uma conta rápida, tá? Se em 15 semanas a gente tiver um head, em 15 entradas a gente tiver um head, são 30% de lucro menos 10%. Né? Cada prejuízo são 10% da banca que a gente perde. Então vai sobrar 20% da banca em lucro. Tá? Se 20% da banca em lucro em uma semana.
Se o mês tiver 4 semanas, a gente consegue pelo menos 80% da banca em lucro, tá? Pelo menos 80% da banca em lucro, se as entradas transcorrerem dessa maneira, tá? Isso é simples, é o que normalmente acontece, justamente porque a gente baseia as entradas nesse cerne, tá? Na capacidade de lucro, né? O que rege toda a consistência é onde expor o dinheiro, tá? Não é simplesmente expor, não é simplesmente a gestão, é onde expor, tá? Onde aplicar a gestão. E aí, nesse ponto, né, traçando um paralelo entre seleção de jogo e gestão, aqui a gente precisa falar um pouco sobre ROI, tá? E aqui, a partir daqui, eu volto a pedir o que eu te pedi no começo do vídeo. Se você quer trabalhar com trading de maneira profissional na sua vida, se você quer que o trade se transforme na sua atividade profissional diária, tá? Se a sua renda principal vier daqui, você precisa entender isso. Essa parte que eu vou falar agora é muito importante que você entenda. Se o trade não for a atividade principal sua, ok, tá? Você pode levar em consideração ou não da maneira que você quiser. Bom, o ROI significa, já traduzido, tá? Significa retorno sobre o investimento. O ROI é quanto você ganha em lucro líquido, já calculando o total de lucro subtraído da quantidade de prejuízo, tá? Quanto você ganhou naquele período em todo o período que você investiu, você vai calcular quanto você ganhou e subtrair disso a quantidade de dinheiro que você perdeu, tá? Por entrada. Muita gente utiliza a definição de ROI de maneira inadequada, tá? Existe uma grande diferença entre operações de risco e operações de prejuízo inesperado. Quando a gente fala de ROI, tá? O ROI real, aquele que te dá consistência ou não, é o ROI real, tá? Esse ROI real, ele precisa ser calculado sobre as operações de prejuízo inesperado. Aquelas que saíram do padrão, tá? Aquelas que são realmente de valor, mas saíram do padrão. E não sobre as operações de risco, tá? Você precisa aplicar o ROI sobre as operações de prejuízo inesperado e não sobre as operações de risco, tá? As operações de risco são aquelas que você faz tentativa. Se você usar seu over 0,5 em todos os jogos existentes para ele, né? Todos os jogos que você possa entrar, você vai entrar aleatoriamente, tá? Todos os que aparecerem, você vai colocar a sua gestão ali. Isso pode gerar um ROI mascarado, tá? Por quê? Porque você está usando jogos de valor baixo. Então você precisa melhorar o ROI da sua estratégia usando jogos de valor elevado, tá? Operação de risco, então, é aquelas que você tenta, mesmo sabendo que pode dar prejuízo. Se você eliminar essas, seu ROI vai subir, certo? Por exemplo, se você pegar o seu over 0,5 e entrar em todos os jogos do Manchester City, jogando em casa na Premier League, pode ser que 10% desses jogos, às vezes até mais do que isso, te dê prejuízo no final da temporada, tá? Isso varia de temporada para temporada. Não é sempre uma quantidade fixa de jogos. Depende do time, depende dos adversários.
E fazendo assim, você vai ter um ROI, você pode ter um ROI negativo ao final da temporada. Qualquer estratégia pode gerar ROI negativo se você usar a sua estratégia dessa maneira, tá? Você precisa usar ela de uma maneira diferente. Se o time perder potencial ao longo da temporada e mesmo assim você continuar usando a sua estratégia do mesmo jeito, essa estratégia vai gerar ROI negativo. Isso você não pode fazer, senão você mascara o ROI. A maneira ideal de calcular ROI seria mais ou menos como um investidor de ações que observa uma empresa. Tá? Se a empresa perder valor de mercado, tá? Se a gente pegar um investidor que deixa o dinheiro dele no mercado, tá? Vamos dizer que o lucro dele está aqui. O lucro dele está aqui. Aqui a empresa começa a perder valor. Ela começa a decair. Chega no mínimo. Tá? Ela decaiu. Chegou no mínimo. E aqui ela começa a subir. Então, se o lucro dele estava aqui. E depois de cair a empresa, o valor da ação da empresa culminou aqui, o lucro dele é essa variação aqui, certo? É de onde estava antes da decaída para onde terminou, tá? O lucro dele é X. Agora, o ROI dele, se você calcular o ROI dele, é esse aqui, certo? É esse daqui para cá. Agora, se ele for um cara mais inteligente e quiser um ROI maior usando a mesma empresa, o que ele vai fazer? Quando começar a perder valor, a entrada dele, ele vai sair do mercado aqui com esse lucro, tá? Ele vai manter o lucro dele, vai sair aqui. Ele vai esperar essa queda e quando ele vê que a empresa está retomando a subida, ele entra de novo. E aí o lucro dele vem para cá. Então qual é o lucro dele? É o que estava aqui, mais esse período aqui. Mais essa crescente aqui. Certo? O lucro dele é esse. Ele partiu daqui e chegou para cá. Aqui em cima. Enquanto que se ele fizesse o contrário, seria metade ou menos da metade. Deu para entender? O que eu quero dizer é o seguinte. Você não pode querer ROI positivo ou querer calcular ROI real de uma entrada se você usa a sua estratégia em qualquer jogo que você vê, sem avaliar o potencial real desse jogo para a sua estratégia, certo? Você vai acabar expondo a sua estratégia em jogos sem valor, em jogos que você conseguiria evitar o prejuízo se você avaliasse esse prejuízo, esse risco antes. Tá? Se você fizesse uma análise prévia e encontrasse qual é o índice de prejuízo para esse confronto, para esse jogo, você não faria. E você evitaria o prejuízo. Você esperaria um jogo de valor mais alto e faria esse. E aí o que acontece? No final do período, seu ROI é maior. É simples. Seu ROI aumenta se você evitar risco. Não tem para que você colocar o seu dinheiro em entradas desnecessárias e baixar o potencial de lucro. Tá? Potencial de lucro envolve o ROI. Para que você vai passar o dia inteiro metendo dinheiro no mercado, tendo chance de prejuízo, se você pode selecionar uma gama de jogos que tem valor mais elevado? Isso aumenta o seu ROI. Eu não sei se você já viu em alguns vídeos meus que eu já fiz.
O que eu digo, eu afirmo, né, e eu já provei isso aqui nos vídeos de maratona, que a gente ganha aqui 30%. Eu acabei de falar isso agora há pouco. A gente ganha aqui 30% da banca em uma semana. Tá? A gente dobra a banca em 30 dias, 80% da banca, né? De 80% a 100% de lucro. Ah, Hilton, mas você está falando bobeira. Isso não é possível. O comum de se lucrar no mercado é 30% da banca. É comum de lucrar 30% da banca se você fizer qualquer jogo. Se você evitar o prejuízo desnecessário, seu ROI aumenta. A capacidade de lucro aumenta. Sua porcentagem líquida de lucro aumenta. Basta você entender onde não deve colocar o dinheiro. Se você souber disso antes de colocar, você vai ter menos prejuízo. Na quantidade de jogos não é relacionado ao lucro. Pelo contrário, a quantidade de jogos é relacionado a prejuízo. Se você aumenta a porcentagem de prejuízo, porque você vai pegar todo o saco e meter o dinheiro. Se dentro do saco você souber pegar aqueles que têm potencial maior para o seu lucro, você diminui a chance de prejuízo. É por isso que talvez você não tenha alcançado 50%, 100% da sua banca no mês. Às vezes sai até zerado, às vezes sai com prejuízo, sai com ROI negativo, e aí você diz, essa estratégia não vale. Essa estratégia te dá ROI negativo. Isso aí que você está fazendo dá ROI negativo. Não dá ROI negativo. O ROI negativo aparece quando você não sabe expor a sua estratégia ao risco calculado. Se você expor a sua estratégia a qualquer risco, aí sim, pode dar ROI positivo, quanto pode dar ROI negativo. Aleatoriedade. Você não vai saber. Você só vai saber no final. Mas se você souber pegar a sua estratégia e expor ela aos únicos jogos de valor, ou aos jogos de maior valor, seu ROI pode ser o que você quiser. O que você quiser. Você pode manipular o ROI. Basta selecionar os jogos melhores, ok? É por isso que eu insisto. Eu faço isso para mim, eu faço isso para os meus alunos. A gente trabalha junto aqui, tá? E é isso que gera a porcentagem de lucro líquido no final do mês. Trabalho prévio. Tá? Não é simplesmente chegar, olhar para o jogo e meter dinheiro e fazer todos os que a gente vê. Não é assim que funciona. E isso vai aumentar o seu ROI negativo. Evite o ROI negativo, evitando risco desnecessário. Ok? Então, o que você precisa fazer? Tá? O vídeo já está ficando bastante extenso. Vou encerrar por aqui. O que você precisa fazer, tá? Em resumo, você precisa encontrar sua gestão ideal depois de traçar seu método, depois de traçar sua estratégia. Nunca antes. Tá? Primeiro você tem que encontrar qual é a sua capacidade de lucro, capacidade de prejuízo, para ver se isso é viável a longo prazo. Tá? Se a quantidade de jogos que você acerta cobre a quantidade de jogos que você perde. Depois disso, você cria a sua gestão para odd específica desse método. Tá? Nunca se preocupando muito com odd justa. Odd justa seria a ideal, mas a real
Pelo menos no over 0,5 você não vai encontrar. Tá? Você vai ficar abaixo disso, vai perder gol, como eu falei no vídeo anterior. Pode ser que prejudique o seu emocional. Então, traça o seu método, encontre onde é que você vai colocar o seu dinheiro, calcule quantos jogos você acerta, quantos jogos você erra, e aí você molda a sua gestão com base nisso, certo? Assim você tem progressão de banca e cuidado com o ROI. O ROI real você pode construir sabendo selecionar seus jogos, ok? Então no vídeo que vem eu vou falar sobre a seleção dos jogos para o over 0,5 e depois eu faço um paralelo com o over limit. De tudo isso que eu falei, eu coloco o over limit para poder comparar e a gente chegar numa conclusão final, tá? Se você gostou, curta o vídeo. Se não gostou, pode dar um não curtir, comenta o vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. Pode me procurar no chat do Facebook para falar comigo. Se inscreva no site do Escola de Trade, vou deixar o link aqui também, para receber os vídeos direto no e-mail. E a gente se vê no próximo. Bons greens, abraço e até lá.